Graça e paz a todos. Boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo do horário que você está acessando esse vídeo aqui. Mas eu quero deixar isso muito claro, que Deus abençoe vocês. Essa empreitada, que é uma empreitada nobre, né? Um curso de formação de voluntários do Ministério da Fé. Esse curso ele vai revolucionar, né, toda a sua história, a história da igreja como um todo, né? A gente vai chegar numa concordância a um nível extraordinário. E quando somos um, é que nós obtemos vitórias. Então, hoje eu quero tratar sobre a aula 12 está começando agora, e a aula 12 ela trata sobre salvação e santificação. Então, vamos para o curso? Graça e paz a todos. Boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo do horário que você está acessando esse vídeo aqui. Mas eu quero deixar isso muito claro, que Deus abençoe vocês. Essa empreitada, que é uma empreitada nobre, né? Um curso de formação de voluntários do Ministério da Fé. Esse curso ele vai revolucionar, né, toda a sua história, a história da igreja como um todo, né? A gente vai chegar numa concordância a um nível extraordinário. E quando somos um, é que nós obtemos vitórias. Então, hoje eu quero tratar sobre a aula 12 está começando agora, e a aula 12 ela trata sobre salvação e santificação. Então, vamos para o curso? Então, vamos lá. A salvação, né? Vamos começar pelo início. Salvação. O que é a salvação? É o princípio que nós podemos afirmar que ela é o resultado da morte de Jesus Cristo. Ninguém, nenhum ser humano, nenhum homem, em local nenhum, ele pode se vangloriar que é a salvação. Ele conseguiu a salvação por méritos próprios, né? O que nos livrou, né, da condenação que era certa foi justamente o sacrifício perfeito. Deus reconciliou, Jesus Cristo nos reconciliou com Deus, trazendo o quê? A salvação. Então, o pecado que nos afastou de Deus, em Jesus Cristo foi reconciliado. Não é um ato de sabedoria humana, ou que a pessoa pode se vangloriar que ela tem conhecimento, ou que ela tem sabedoria, ou que ela seguiu algum tipo de preceito, que ela não pecou, porque nenhum homem pode se vangloriar nisso. Isso é totalmente um ato da soberania de Deus. Olha só, Deus, na sua infinita compaixão, né, na sua infinita graça, ele nos concede o quê? A salvação, que é um ato de misericórdia infinito. Imagina só, Deus que foi o prejudicado com o pecado do homem, ele mesmo faz uma autorreparação, né? Ele mesmo faz essa reparação para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Então, a gente traz aqui que nenhum ser humano, nenhum homem, nenhuma mulher pode se vangloriar, bater no peito e dizer que ela por si só ou ele por si só pode alcançar a salvação se não for por meio de Jesus Cristo. Graça e paz a todos. Boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo do horário que você está acessando esse vídeo aqui. Mas eu quero deixar isso muito claro, que Deus abençoe vocês. Essa empreitada, que é uma empreitada nobre, né? Um curso de formação de voluntários do Ministério da Fé. Esse curso ele vai revolucionar, né, toda a sua história, a história da igreja como um todo, né? A gente vai chegar numa concordância a um nível extraordinário. E quando somos um, é que nós obtemos vitórias.
Então, hoje eu quero tratar sobre a aula 12 está começando agora, e a aula 12 ela trata sobre salvação e santificação. Então, vamos para o curso? Então, vamos lá. A salvação, né? Vamos começar pelo início. Salvação. O que é a salvação? É o princípio que nós podemos afirmar que ela é o resultado da morte de Jesus Cristo. Ninguém, nenhum ser humano, nenhum homem, em local nenhum, ele pode se vangloriar que é a salvação. Ele conseguiu a salvação por méritos próprios, né? O que nos livrou, né, da condenação que era certa foi justamente o sacrifício perfeito. Deus reconciliou, Jesus Cristo nos reconciliou com Deus, trazendo o quê? A salvação. Então, o pecado que nos afastou de Deus, em Jesus Cristo foi reconciliado. Não é um ato de sabedoria humana, ou que a pessoa pode se vangloriar que ela tem conhecimento, ou que ela tem sabedoria, ou que ela seguiu algum tipo de preceito, que ela não pecou, porque nenhum homem pode se vangloriar nisso. Isso é totalmente um ato da soberania de Deus. Olha só, Deus, na sua infinita compaixão, né, na sua infinita graça, ele nos concede o quê? A salvação, que é um ato de misericórdia infinito. Imagina só, Deus que foi o prejudicado com o pecado do homem, ele mesmo faz uma autorreparação, né? Ele mesmo faz essa reparação para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Então, a gente traz aqui que nenhum ser humano, nenhum homem, nenhuma mulher pode se vangloriar, bater no peito e dizer que ela por si só ou ele por si só pode alcançar a salvação se não for por meio de Jesus Cristo. Então, pessoal, continuando aqui, então por que que o homem tem essa necessidade, esse anseio pela salvação? Tudo isso está envolto à questão do pecado, o afastamento da presença de Deus, porque Deus é santo e ele não convive com o pecado. E o homem, quando pecou, ele foi destituído do quê? Foi destituído de tudo aquilo que Deus proporcionava ali no Jardim do Éden, a presença de Deus, a graça de Deus. Então a gente vive hoje o período da graça porque Jesus nos remiu. Mas se a gente entender bem, essa separação trouxe o quê? A origem do pecado, que foi o quê? Quando Eva e Adão, eles pegaram e se alimentaram do fruto proibido, daquele fruto que Deus disse que não poderiam ter sido alimentados. Então, o pecado, a desobediência, né? A desobediência fez com que eles tivessem um afastamento da presença de Deus. E isso, em consequência, trouxe uma herança, né? Causou o quê? Causou frutos, uma herança do que o pecado foi gerado. E desses frutos que foram causados também trouxeram efeitos. Então, a gente pode citar aqui, tranquilamente, só para contextualizar, que uma herança do pecado então, como herança do pecado, nós podemos dizer que a morte entrou. A morte foi uma herança do quê? Foi aquilo que um efeito que o pecado gerou sobre a humanidade. Então, o ser humano começou a conhecer a morte, né? E essa morte, ela tem sido o quê? A gente tem visto que não só mortes, sabe, a morte física, mas a morte espiritual. Porque quando nós não temos um convívio com Deus, a gente morre espiritualmente. Então, a gente pode citar aqui a morte como sendo uma herança, né, gerada pelo pecado original do homem. Então, Jesus veio para justamente como é que a gente pode falar? O Jesus veio justamente para poder fazer com que o homem tivesse esse vínculo novamente. Porque se o salário do pecado é a morte, então Jesus Cristo precisava fazer o quê? Essa ponte entre Deus e os homens. Porque a condenação era certa. Não havia homem que poderia se livrar da mão do pecado ou da mão, sabe, do mundo, daquilo que é das transgressões normal do ser humano. Porque o salário do pecado é a morte. Então a gente pode citar o quê? Que a partir desse momento, se não fosse a ponte de Jesus Cristo para as nossas vidas, a herança daquilo, do pecado original, seria uma morte e fatalmente uma condenação eterna, porque não haveria possibilidade do homem, né, retornar ao Pai sem que Jesus Cristo fizesse essa ponte entre os homens e Deus. Então, tendo dito isso, já tendo condensado aqui a necessidade da salvação, o último ponto seria o que? Os efeitos do pecado, que eu vou estar explicando no próximo slide com mais detalhamento.